Bom dia a todos os participantes deste Web Morning organizado pela secção de cidades sustentáveis e saudáveis da APDC. Como sabem, a APDC tem 4 secções que funcionam como grupos de trabalho dedicados a temas que ganharam relevância e dimensão na sociedade contemporânea e que, por isso, justificam um foco. Um destes temas são as cidades. As cidades são cada vez mais o palco de desenvolvimento dos países. São vários os estudos que apontam para que em 2050 2/3 da população mundial viva em cidades, o que acentuará a pressão na gestão de recursos como a energia, a água, os resíduos ou a mobilidade, mas também, por exemplo, na conectividade que hoje valorizamos de forma bem diferente. O foco da gestão das cidades e os desafios até ao início da presente década focaram-se muito na tecnologia e na informação. Os desafios para a sociedade e para o ambiente são também hoje um dos pontos que está na agenda da grande maioria das cidades. Muitas das cidades, incluindo em Portugal, estão já a preparar-se para o futuro. Começaram com a aplicação de princípios de cidades inteligentes, um conceito que a União Europeia define como sendo um lugar onde as redes e os serviços tradicionais se tornam mais eficientes quando conectados através do uso de tecnologias digitais e telecomunicações em benefício dos seus habitantes e empresas. Mas hoje o desafio são as pessoas. As pessoas é a ecologia e onde as cidades têm que reinventar e encontrar um caminho para a neutralidade carbónica. Um caminho que reclama uma agenda inteligente e sustentável, que desenha uma nova estética e uma nova funcionalidade para as cidades. Por essa mesma razão, a APDC evoluiu também de um conceito de cidades inteligentes para cidades sustentáveis e saudáveis. E hoje vamos dedicar a próxima hora ao tema de cidades, comportamentos, tecnologia e comunicação, com o investigador e especialista Carlos Mauro. Carlos Mauro é Chief Scientific Officer da CLU, a primeira empresa portuguesa de consultoria em economia comportamental. É professor convidado da Porto Business School, onde também é investigador residente do Center of Business and Innovation. Colabora ainda como professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no Brasil. É formado em Economia, mestre em Administração Pública e Governo e doutor em Filosofia. Vamos abordar com o Carlos Mauro sobre como podemos aplicar as ciências comportamentais às cidades, numa colaboração direta com a tecnologia e a comunicação, de forma a promover a mudança de comportamentos e a melhorar a vida das pessoas nas cidades. A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu o Nobel de Economia de 2017 a Richard Thaler, cujos estudos ajudam a perceber como o comportamento humano muitas vezes desvia dos modelos económicos teóricos. Richard Thaler, professor da Chicago Booth School of Business, dedicou a maior parte da carreira académica a estudar a economia comportamental, desafiando as noções aceitas historicamente, mas que muitas vezes ignoram que os agentes centrais da economia são os seres humanos, propensos a erros e a decisões que por vezes não fazem sentido numa análise puramente económica. O contributo de Richard Thaler foi incorporar pressupostos realistas do ponto de vista psicológico nas análises de processos de decisão económica, explica assim a Academia Sueca. Ao explorar as consequências da racionalidade limitada, as preferências sociais e a falta de autocontrolo, Thaler mostrou como esses traços humanos afetam de forma sistemática as decisões individuais e, por outro lado, os resultados económicos. É sobre estes temas que hoje vamos escutar o professor Carlos Mauro, sendo que todos que queiram lançar questões ao nosso convidado podem fazê-lo através da plataforma de Q&A disponível no lado direito do vosso ecrã. Muito obrigado a todos pela vossa presença e espero que usufruam desta excelente conferência. O palco é teu. Obrigado, Miro. Obrigado pela apresentação. Obrigado a presença de todos. Eu fiquei contente, obviamente, com o convite para participar e partilhar algumas coisas com vocês, mas também refletir e debater, né? A apresentação de hoje tem muito mais o intuito de apresentar alguns fundamentos, algumas ideias, mas
refletir a partir das perguntas de vocês, ou mesmo a partir de alguns insights que vocês tenham. A ideia mesmo é uma troca de informações, mas principalmente uma troca de ideias sobre um tema que está em construção, ou seja, falar de cidades, comportamentos, tecnologia e comunicação. Apesar dessas 4 palavras, desses 4 termos significarem, tem um significado já tradicional, que todos nós conhecemos, nenhum deles é absolutamente inovador, mas quando nós falamos de ciências comportamentais, de economia comportamental, de nudging, de ciência de dados, de grandes dados, etc., nós estamos falando da comunicação voltada para a mudança comportamental. Nós, obviamente, estamos falando de uma inovação e de algo que pode ser complexo do ponto de vista ético, mas muito produtivo, dependendo do caminho que seguirmos, do ponto de vista da mudança comportamental, uma mudança comportamental que aumenta a qualidade de vida das pessoas. Bom, hoje, então, as questões que eu pretendo tratar são basicamente 3, né? Como pensamos sobre o comportamento dos cidadãos nas cidades, né? Essas pessoas somos nós, não podemos nos esquecer disso. Muitas vezes os policymakers e nós, numa empresa, numa organização, dizemos, as pessoas fazem isso, os cidadãos fazem isso, os colaboradores fazem aquilo, mas no fundo nós temos que ser muito mais inclusivos, né? Nós fazemos parte desse conjunto de pessoas. Nós não estamos falando de extraterrestres, né? Nós estamos falando de pessoas como nós, que têm enviesamentos, que têm tendências, vamos chamar assim, naturais para determinados comportamentos que não são tão racionais como nós imaginamos. Quais são os efeitos dessa concepção? Ou seja, essa concepção tradicional, convencional, que já tem mudado bastante, produz efeitos, e sobre esses efeitos eu vou falar um pouco. Depois, explicar o que está errado nessa concepção, como e quando mudar. E terceiro, que papel a tecnologia, que papel a tecnologia, a comunicação e as ciências comportamentais poderão ter na vida das cidades. Os primeiros 30 minutos, eu vou colocar a energia, o foco nos fundamentos, vou colocar sobre a mesa para nossa reflexão, e os últimos 30 minutos da palestra, da nossa conversa, digamos assim, vai ser para reflexão e debate. Então, eu queria partir com algumas premissas, começar com algumas premissas intuitivas sobre o comportamento dos cidadãos nas cidades. É muito importante pensarmos, quando quisermos mudar comportamentos, quisermos principalmente utilizar a tecnologia e mesmo a comunicação, qual parece ser, ou parecem ser as premissas do comportamento dos cidadãos nas cidades. Não necessariamente cidades, todas as cidades, independentemente do seu tamanho e da sua, digamos, estrutura, mas principalmente cidades relativamente grandes, como Porto, Lisboa, em Portugal, e muitas outras no mundo. Eu não falo aqui de megacidades, porque claramente isso se aplica também, né? Quando eu me lembro nos anos 90, quando eu ainda estudava economia no início dos anos 90, existia o conceito de megacidades. Então havia muitas conferências sobre São Paulo, Tóquio, Londres, Nova York, Cidade do México, etc. Essas são cidades que têm, obviamente, questões muito específicas. Por exemplo, a Grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo tem um pouco mais de 22 milhões de habitantes. É uma dimensão completamente diferente e perigosa também por isso. Bom, algumas premissas que alguns autores e alguns pensadores das cidades frequentemente citam é que há pouca confiança entre os cidadãos, ou seja, aquela relação de confiança entre as pessoas foi se alterando. E em cidades, obviamente, maiores, isso virou uma característica. Portanto, pouca confiança entre os cidadãos.
pois os cidadãos também não confiam necessariamente nas instituições locais. Há um afastamento das instituições locais, há um afastamento dos agentes públicos e, portanto, um afastamento de muitas das questões locais por parte dos cidadãos. Nós vamos ver que essa é uma das consequências. Depois, as pessoas que são recém-chegadas, né, os recém-chegados, têm necessariamente um capital social reduzido, né? Uma cidade cosmopolita, ou mais cosmopolita, uma cidade que recebe ou que quer receber muitas pessoas, por exemplo, para trabalhar na área da tecnologia ou qualquer outra área que seja, mas estou pensando em algumas áreas que o Porto de Lisboa tem se estabilizado de uns anos para cá, tem um capital social reduzido. O capital social é um termo cunhado pelo Putnam, que enfim, a ideia básica aqui é que as pessoas têm poucas relações, participam, né, principalmente pouco, nesse caso, da sociedade civil organizada. Isso diminui a participação em questões locais e diminui também a interação com atores públicos. As consequências dessas premissas, né? Pouca consciência acerca dos serviços públicos realmente disponíveis, ou seja, há muito mais serviços do que as pessoas realmente conhecem, há uma subutilização daquilo que é oferecido e não há pressão necessariamente para aquilo que é necessário e não existe. Os cidadãos não se sentem parte de uma comunidade, isso é, pronto, eu acho que muita gente sente isso. Muitos de vocês provavelmente fazem parte de uma comunidade porque tem esse capital social, mas a verdade é que esse não é o sentimento médio. Pois pouca participação e envolvimento sobre questões de interesse local. Portanto, a diminuição clara da participação e do envolvimento, né, o engagement, sobre questões de interesse local. Uma coisa que me chama muita atenção, nós temos muito poucas informações sobre as freguesias que moramos, o bairro, quando é um bairro, ou mesmo a rua, né? A informação não chega nesse nível, que é muito importante para a gente conhecer nesse nível aquilo que é relevante, aquilo que pode ser importante para as pessoas. E as pessoas não se sentem, infelizmente, atraídas por temas relevantes da cidade. Eu me lembro, há 4, 5 anos, talvez 5 anos, tive uma reunião com o presidente de Câmara, que inclusive até já faleceu, uma pessoa de uma cidade, concelho próximo ao Porto, e ele dizia para mim: Carlos, eu marco reuniões, quero que as pessoas participem, e realmente me parecia que ele tinha muita vontade de aumentar a participação. Ele falou: as pessoas vão só aquelas que têm um interesse pessoal e vão normalmente 2 ou 3, numa reunião que eu gostaria de ter pelo menos umas 50, 60 pessoas, né? Ele tinha lá uma iniciativa de aumento da participação, só que o formato era como se fosse uma reunião de condomínio, portanto, não era efetivamente participativo, era todo o evento estruturado para ser um balcão de reclamações, de discussão, etc., que já era um avanço, mas a verdade é que o enquadramento fazia com que as pessoas, inclusive, se afastassem, né? E, portanto, o processo poderia ser mudado, e nós vamos ver aqui alguns poucos exemplos sobre isso para refletir. Eu queria, pronto, por fim, pensar, colocar algumas questões aqui para reflexão sobre essas premissas, né? A mim parece que existe a distância psicológica dos cidadãos em relação às questões ligadas à cidade me parece ser relativamente grande. Ou seja, as pessoas acordam muito mais rapidamente para questões macroeconômicas, questões sobre o país, questões sobre, às vezes, até uma região, mas estão pouco, não vou dizer atentas, mas isso é uma consequência, mas há uma distância psicológica muito grande em relação às cidades. O que é curioso, que quando nós saímos à rua, a primeira coisa que nós fazemos, nós já estamos na cidade, é andar na rua, né? Na rua de uma cidade, com questões específicas, e curiosamente há uma certa distância psicológica dos cidadãos em relação às cidades. Pois o envolvimento e a participação dos cidadãos nas questões locais parece efetivamente ser pequena. Esse é um traço mais ou menos transversal, e é uma luta
mas é uma luta que tem sido travada, na minha opinião, com armas, entre aspas, equivocadas, entre aspas, armas não equivocadas, porque essa participação, espera-se uma participação, muitas vezes, curiosamente passiva, em que não há cocriação, ou seja, não há nenhuma participação na definição de políticas públicas em nível de rua, por exemplo, dos cidadãos. Isso afasta os cidadãos, né? Depois a tecnologia, nós temos tecnologia, efetivamente nunca tivemos tanto quanto hoje, isso é uma coisa um pouco óbvia, mas a verdade é que o desenvolvimento das áreas tecnológicas tem sido enorme nos últimos tempos. Nós temos muitos dados e cada vez mais fazemos a monitorização das pessoas, dos veículos, de tudo que acontece na cidade, mas a pergunta que eu coloco é qual é a abordagem comportamental? Como os policymakers, sejam eles públicos, sejam eles de organizações não governamentais, ou mesmo de empresas, de organizações privadas, enxergam os cidadãos? Ou seja, qual é o modelo comportamental que está por trás? Esse modelo é o que eu vou explicar agora, que é, na minha opinião, um modelo equivocado, que ainda em muitos lugares é utilizado, cada vez menos, né? Em alguns países, especificamente em algumas cidades, esse modelo comportamental tem sido totalmente deixado de lado, mas infelizmente em algumas partes do mundo isso ainda acontece. Nós temos por base nas escolas, nas universidades, nas escolas de gestão, por exemplo, de administração pública e políticas públicas, etc., tínhamos uma concepção até pouco tempo, até não muito tempo, uma visão da economia neoclássica. O que significa isso? Significa que nós julgávamos que os cidadãos, portanto, os agentes econômicos, lato sensu, eram racionais e que eram capazes de ordenar preferências, ou seja, nós teríamos preferências, né, desenvolvidas ao longo da vida, principalmente na infância, e nós definiríamos preferências, como eu prefiro um copo d'água, um copo de sumo de laranja, um sumo de laranja a sumo de limão, né, ou a limonada. Portanto, eu tenho algumas preferências, consigo ordená-las numa escala que fica pré-definida e que pode ser consultada a qualquer momento, né? Se eu tenho uma decisão para tomar, eu vou a essa escala de preferências e vejo o que está na frente, e isso de forma consistente. Que a relação entre essas preferências ela é lógica, que temos preferências estáveis, portanto, nossas preferências não se alteram com muita facilidade, elas são estáveis no longo prazo, que nós agimos sempre de acordo com um modelo de custo e benefício, ou modelo custo-benefício, nós medimos custos e benefícios de todas as nossas ações e só agimos se e só se os benefícios forem superiores ou pelo menos iguais aos custos. E depois que nós procuramos o máximo possível de informação, portanto, nós vamos comprar alguma coisa, consumir alguma coisa, vamos realizar uma ação, qualquer que seja ela, por exemplo, ir caminhar no parque da cidade, nós fazemos esse percurso todo, pensamos em custos e benefícios e buscamos informação, o máximo possível de informação relevante para fazer isso. Se realmente fizéssemos tudo isso, nós seríamos um Spock. Né? Não sei se todos se lembram, mas o Dr. Spock era uma pessoa extremamente lógica. Para aqueles que não sabem, mas enfim, a figura já demonstra uma pessoa lógica, não era necessariamente boa ou má, mas ele tinha toda essa lógica de preferências, custo-benefício, buscar informações, tomar decisões deliberadas, racionais, etc. Efetivamente, nós não somos uma pessoa como Spock, exatamente por isso que ele também nos dava alguma, enfim, não é desconforto, mas nós percebíamos que claramente ele não era um humano no sentido tradicional, vamos dizer assim, no sentido tradicional ou convencional. Só que, para além disso, essa concepção diz que nós somos autointeressados,
ou seja, fazemos aquilo que é para o nosso interesse, mas não aquilo que nos interessa simplesmente, ou seja, que nós fazemos isso só para nós, portanto, nós somos egoístas, porque eu posso ter um auto-interesse, eu posso ter o interesse de fazer bem para uma pessoa, né? Isso é possível, né? Fazer bem ou mesmo ter mais custos para um benefício menor do ponto de vista material, mas do ponto de vista emocional eu tenho um benefício grande quando eu ajudo uma outra pessoa. Isso não pode ser considerado egoísta no sentido que nós utilizamos. E para além de auto-interessados e egoístas, nós seríamos maximizadores, portanto faríamos isso o máximo possível. Para além do Spock, aqui nós já nos transformamos no Hannibal, ou seja, num sujeito que tem traços claramente um psicopata, não é a melhor demonstração de um psicopata, mas tem, obviamente, uma pessoa bastante esquisita, né, nas nossas concepções. A verdade é que nós não nos vemos assim. Nós podemos pensar que, às vezes, uma ou outra pessoa que nós conhecemos tem essas características, mas realmente 99% ou mais das pessoas não têm essas características. E quando tem, obviamente, são sinalizadas por algumas questões provavelmente mais complicadas do ponto de vista comportamental. Agora, o que está errado nessa concepção? Eu vou dar um exemplo aqui, muito prático, que não tem nada a ver com tecnologia, mas tem a ver com comportamento e com comunicação. Nos Estados Unidos, em muitos lugares, é obrigatória a informação das calorias. Eu me lembro quando fiquei uns 3, 4 meses, um semestre morando na Filadélfia, uma das coisas que me chamou mais a atenção foi olhar que havia as calorias em todos os alimentos. Não é como nós vemos aqui na Europa em alguns alimentos, em alguns restaurantes, mas tudo que você comprava, por exemplo, ia no Starbucks, comprar uma coisa que eu gosto muito, que é enfim, não é nada bom do ponto de vista da saúde, mas que são os cookies americanos, né? Um cookie, uma bolachinha daquela, tem 530 calorias. Aquilo me chamou muita atenção. Mas a verdade é que eu, infelizmente, não deixei de comer. Comi menos, mas não deixei de comer os cookies. A ideia que é colocar a quantidade de calorias é dissuadir o consumidor de exagerar. Então, a regulação dizia, inicialmente, que não dizia nada sobre a colocação das calorias, e a regulação, no momento seguinte, disse, olha, é obrigatório colocar a quantidade de calorias em cada alimento vendido. O que naturalmente os restaurantes fizeram? Colocaram as calorias do lado direito. Ou seja, tinha cheeseburger X, Y, digamos assim, e depois tinha o número da caloria, a quantidade das calorias, o cookie X e a quantidade das calorias. Isso diminuiu pouco o consumo de calorias per capita nos estabelecimentos comerciais, o que é curioso, porque nós imaginamos que ter informação poderia mudar o padrão de consumo. O que os cientistas comportamentais fizeram foi, ok, mas as pessoas não agem apenas por relação custo-benefício, apenas por preferências, restrição orçamental, etc. Elas fazem isso também, elas consomem por outras razões que estão ligadas ao próprio momento de tomada de decisão. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas calorias e colocar no início. Então, tem assim, 530 calorias, aí vem o nome do cookie de chocolate. Qual é a diferença? Nós lemos da esquerda para a direita, temos primeiro a informação das calorias e depois o do alimento. Portanto, antes de salivar com o alimento, nós temos uma informação. E o resultado, nesse caso, a caloria do lado direito e, nesse caso, as calorias do lado esquerdo. E houve uma redução muito grande da quantidade per capita de calorias, nós vemos aqui, portanto, sem informação nenhuma das calorias, nós temos um consumo per capita de 914 calorias, depois, naqueles estabelecimentos comerciais, depois, quando as calorias foram colocadas do lado direito, 865 calorias, e quando foram colocadas do lado esquerdo, 655 calorias. Então, nós estamos vendo aqui uma diminuição brutal, sem nenhuma regulação absurda, ou sem nenhum excesso de informação. Esse aqui é um outro exemplo
que envolve alguma tecnologia, mas mais do que a tecnologia envolve pensamento sobre como nós decidimos. O IRS americano, isso é uma experiência feita nos Estados Unidos, assim como em Portugal nós temos o reembolso do IRS, nos Estados Unidos eles têm o reembolso do IRS, e numa app que foi testada, primeiro se colocava a informação, olha, fulano de tal, você acabou de receber $1.000 de reembolso do imposto do IRS. Quanto desse recurso você quer poupar? Então a app foi feita para você ter informação, para você, num 2 cliques, ter a possibilidade de poupar, facilita a vida das pessoas para a poupança. E eles conseguiram uma taxa de poupança, excluindo todas as pessoas que não pouparam nada, eles conseguiram uma taxa de 12%, ou seja, 12% do montante foi poupado. Falaram, olha, isso aqui é pouco, nós precisamos aumentar esses valores, o que nós podemos fazer? Um economista neoclássico, um economista convencional, tradicional, pensaria, obviamente, em variáveis econômicas. Portanto, pensaria em aumentar os juros para quem poupasse naquele instante, ou penalizar para quem não poupasse. E tudo isso envolve custos e envolve, obviamente, um desgaste, né, com o cidadão. Os cientistas comportamentais disseram o seguinte, olha, os economistas comportamentais, vamos tentar uma outra estratégia, porque nós sabemos que as pessoas não pensam daquela maneira que nós pensamos que elas pensam, né? E disseram, olha, vamos enviar a mensagem um mês antes, tá? Então nós vamos dizer, olha, você vai receber, provavelmente receberá $1.000 de reembolso do IRS. Quanto desse valor você vai querer poupar? Aqui tem duas coisas. Nós somos naturalmente míopes em relação às finanças. Nós vemos muito mal o médio e longo prazo, e vemos muito bem aquilo que está no presente. Nós abdicamos de prazeres futuros para um prazer muito menor, muito mais pequeno no presente. Né? Essa é uma taxa, digamos, de desconto que nós utilizamos muito elevada, e no presente tudo acaba por passar por grandes impulsos e nós não pensamos no médio e longo prazo. Mas quando nós não temos o recurso, nós pensamos mais facilmente no longo prazo. E a resposta das pessoas, a probabilidade era que elas realmente, o que se pensava, a hipótese é que as pessoas realmente poupariam mais por essa razão. No entanto, você não pode retirar, nós não podemos retirar a liberdade das pessoas desistirem. Então, ainda assim, as pessoas, quando recebiam os recursos, poderiam desistir da poupança. Mas por que elas não faziam? Porque elas tinham criado um pré-compromisso. Elas próprias criaram um compromisso com um self futuro, ou seja, com um eu futuro, e elas, a pessoa, para desistir dessa poupança, teria que contar uma história para ela própria muito rebuscada para desistir dessa poupança. O que aconteceu foi que, retirando todas as pessoas que não pouparam, houve um aumento de 83% relativos, ou um aumento de 10 pontos percentuais. Aqui do lado direito, passando de 12% para 22%, sem alterar uma única variável econômica. E contando as pessoas que não pouparam, teve um aumento de 50%, passando de 5% para 10% de poupança. Vejam, aqui nós estamos falando de uma mudança comportamental que não leva em consideração, não estou dizendo que tem sempre que ser assim, tá? Mas que não leva em consideração as variáveis que tradicionalmente fariam sentido digamos, na economia neoclássica, e leva em consideração variáveis comportamentais e também cognitivas que são muito relevantes e que efetivamente mudam comportamentos. Esse é um resultado extremamente interessante e realmente nos faz pensar. O que explica isso? Né? De forma resumida, podemos refletir logo a seguir, a ideia é que nós temos uma mente em dois sistemas, digamos assim, né? Nós processamos informações, nós formamos juízos, nós tomamos decisão numa interação contínua entre dois sistemas. Isso é uma explicação artificial, obviamente nós não temos dois sistemas físicos no cérebro, mas duas formas de processar informação e de produzir outputs que vão nos ajudar na tomada de decisão. Então, nós temos, por exemplo, o sistema 1, que é partilhado com os outros animais,
ele é caracterizado por um pensamento rápido, automático, enquanto o sistema 2 ele é lento e reflexivo. Por exemplo, quando nós estamos conduzindo um carro e mudamos a marcha, pisamos no freio, depois acelerador, antes tínhamos pisado, carregado na embreagem, olhamos pelo retrovisor, mudamos o rádio, conversamos com a pessoa, pensamos no trabalho, tudo isso está sendo processado de forma paralela. Nós não temos que parar o carro para mudar a marcha, nós fazemos isso em movimento. O pensamento reflexivo do sistema 2 ele é diferente, ele é deliberado, né? Ele é analítico, nós não conseguimos processar ao mesmo tempo mais de uma trilha, por exemplo, ele vai em série, né? Um exemplo desses é, se eu fizer a conta 24 vezes 17, eu não consigo fazer outra coisa para além dessa conta se fizer a conta de cabeça, né? Se alguém me perguntar alguma coisa, mesmo que seja o meu nome, eu já perdi a conta. Esse é um exemplo do sistema 2. O sistema 1 é aquele que é automático, né? Nós aprendemos que 2 vezes 2 são 4, pessoas com educação formal fazem essa conta intuitivamente e não ocupa nenhuma trilha e não causa nenhum esforço, por exemplo, na nossa nenhum esforço cognitivo significativo. Esses dois sistemas, eles são importantes porque nós pensávamos até algumas décadas que nós tomávamos decisões só a partir do sistema 2. O sistema 1 era, digamos, era uma coisa partilhada com os animais, mas não tinha grande relevância. Mas o sistema 2, digamos assim, não se utilizava essa notação, mas seria o sistema principal. Então, nós fomos percebendo que grande parte, provavelmente mais de 85%, 90% das nossas decisões são do sistema 1, e quando nós tomamos decisões com maior saliência do sistema 2, o sistema ainda é muito eficiente no seu processo e muito eficaz na sua influência, porque influencia nas decisões supostamente mais racionais que nós realizamos. O humano racional, portanto, toma aquela visão, né, de racionalidade, toma decisões ativas, pondera custos e benefícios, tem preferências estáveis, e para mudar esse tipo de comportamento, nós temos que dar informação, incentivos, controlar, punir, etc. Tudo bem que essas estratégias funcionam, sim, em alguns contextos, funcionam mal em outros contextos, mas incentivos, informação, eventualmente punição em algumas questões de natureza social podem ser relevantes, mas é preciso, primeiro, obviamente, lidar com direitos humanos de modo positivo e que são realmente importantes, mas é importante também perceber que essas estratégias, como dar informação, como criar um sistema de incentivos, pode funcionar, mas não explicam toda a história e têm dado resultados muito ruins quando, por alguma soberba, alguns governos imaginam que só isso é que é necessário. Depois, nós temos o humano real, né? Que toma decisões intuitivamente, ou seja, de maneira rápida, automática, com pouco esforço cognitivo, e que as pessoas que são influenciadas por detalhes no ambiente, como as calorias do lado esquerdo, do lado direito, como na app a informação vir um mês antes ou no momento em que eu tenho o recurso. Enfim, tudo isso altera significativamente o resultado, quando, no modelo convencional, digamos, tradicional, isso não aconteceria. Portanto, para mudar comportamento, nós temos, nesse sistema, nós podemos aplicar pequenas mudanças no contexto de decisão e nós facilitamos e ajudamos as pessoas nesse processo. É um certo tipo de paternalismo, mas nós chamamos de paternalismo libertário. É estranho isso, né? Paternalismo libertário, mas isso acontece porque nós ajudamos as pessoas, mas nós não obrigamos, não retiramos opções de escolha. Essa influência, ela sempre existe. Quando a app diz, você acabou de receber o seu reembolso do IRS, ela está influenciando o comportamento. Da mesma maneira que quando você diz, olha, você vai receber, você também está influenciando. Qualquer estrutura de decisão, qualquer arquitetura de decisão influencia o comportamento. Seja ela feita de forma intencional ou não. Só que, se for assim, digamos, aleatória, algumas coisas vão ter bons resultados, outras vão ter
com os resultados ruins. Por isso que nós achamos que, do ponto de vista ético, as ciências comportamentais devem ser utilizadas nas políticas públicas nas cidades, junto com tecnologia e comunicação, se só se for num governo democrático, for num país que isso faça sentido pela atuação da sociedade civil, se essas políticas forem transparentes e depois publicadas para que as pessoas possam compreender como que essas políticas tiveram eficácia, etc. Portanto, há uma série de condições éticas para isso. Então, resumido, nós tínhamos um tripé tradicional de mudança comportamental que não é efetivo por si só, né? Que é dar o máximo possível de informação, regular, né? Punir e etc. E criar um sistema de incentivos. Esse tripé funciona, mas não é, ou seja, não é um conjunto suficiente, digamos assim, né? Existem muitas questões que podem ser ajudadas por aquilo que nós chamamos de insights comportamentais, na criação de nudges, como se diz por aí, que são pequenos empurrõezinhos, como das calorias e do IRS, mas que são influências no comportamento das pessoas, né? E, portanto, também esses insights comportamentais podem ajudar a criar melhores sistemas de incentivos, dar mais, não necessariamente mais, mas melhores informações e melhorar a regulação. Só para dar aqui uma ideia, nós temos muitas questões sobre, nós chamamos de information overload, ou seja, as pessoas tomam piores decisões dependendo da quantidade de informação. Há um certo nível de informação que passa a não ser produtivo. É a mesma coisa a regulação, existem formas de regular que são mais inteligentes do ponto de vista comportamental. Portanto, os objetivos dos insights comportamentais são entender melhor como as pessoas agem e pensam, que agem, né? E criar políticas e programas, intervenções e soluções mais efetivas. Pronto, agora aqui é uma área mais exploratória, eu tenho obviamente muitas, ou algumas, né? Como dizer, intuições, né? Reflexões sobre isso, mas eu vou colocar aqui alguns exemplos e abro para um debate. Exemplo muito simples, tá? Isso aqui no Reino Unido, as pessoas as pessoas desempregadas podem participar em algumas feiras de emprego, mas a adesão, digamos assim, a participação era relativamente baixa, e eles queriam aumentar. Então, fizeram um teste com 4 opções, usando uma tecnologia muito, muito básica, né? Aqui, complexificar nós podemos e vamos fazer isso já, debate, mas utilizando uma tecnologia muito, muito básica, o que se fez foi enviar uma mensagem, que é uma mensagem de controle, né? Uma mensagem básica, que é: olá, 10 novos trabalhos estão à sua espera na feira X. Dirija-se ao pavilhão Y amanhã entre as 10 e as 17 horas. Essa é a mensagem que era enviada para as pessoas. Depois criou-se um outro grupo para testar se colocar o nome da pessoa faria alguma diferença. Então, olá, David, 10 novos trabalhos, parará, a mesma mensagem. Depois, a terceira, nós podemos ver aqui do lado esquerdo, o nome da orientadora, da pessoa que poderia auxiliá-lo. Então, a mensagem tinha: olá, David, a mesma mensagem, e depois peça para falar com a Sara. E a terceira opção é a opção da reciprocidade. Para além da mensagem anterior, colocou ainda: reservei um lugar para você. Boa sorte, João, que é a pessoa que enviou a mensagem. Portanto, aqui nós utilizamos a reciprocidade. Se fazia... a ideia era que naquela feira algumas pessoas iriam, portanto, uma certa reserva e aumentando a possibilidade de reciprocidade. O efeito disso foi bastante importante. Na primeira opção, que era de controlo, a média de comparecimento ficou nos 10,5%. Ainda assim, ok, nada mal, mas se tratando de pessoas que realmente precisavam de emprego, é uma taxa relativamente baixa.
mas vejo que foi aumentando. A cada insight comportamental, a adição do nome da pessoa já aumentou em quase 50%, né? 45% talvez a presença, depois aqui em mais de 70%, portanto 7 pontos percentuais colocando o nome do orientador, e duplicou, ou seja, um aumento de 155% no mesmo SMS. Nós estamos falando de um custo baixíssimo, quer dizer, marginal mesmo, ou seja, uma coisa, um aumento muito baixo, utilizando de forma inteligente a tecnologia básica, digamos, quase que primitiva hoje em dia, mas que atinge todas as pessoas, né? Hoje, dificilmente tem uma pessoa que não tenha SMS, claro que existe, mas pouquíssimas pessoas não têm um telemóvel, né? E, portanto, o SMS é o mais básico, nem precisa ser um smartphone. Então, nós estamos falando aqui de uma diferença muito grande utilizando os insights comportamentais. Esse é um outro exemplo que não envolve tecnologia, mas envolve princípios que podem ser utilizados com a tecnologia. Essa que é a grande questão. Nós falamos de tecnologia, mas eu estou falando daquilo que é mais básico, para depois nós podemos dar o salto, porque esses princípios, esses exemplos que eu estou dando, todos podem ser levados para a tecnologia mais complexa e podem ser levados para a mudança comportamental, a influência comportamental ao nível da pessoa, ou quase ao nível da pessoa, que nos coloca uma reflexão ética muito importante, que nós podemos voltar daqui, eventualmente, 6 meses, só para tratar dessa questão ética, ou em algum momento nós falamos sobre isso, mas a possibilidade de influenciar comportamentos com a tecnologia, por exemplo, as ciências de dados, os grandes dados, a tecnologia especificamente, ou seja, os devices, etc., nós podemos influenciar as pessoas mesmo no nível individual, ou seja, com dados sobre as pessoas e saber qual é a melhor forma de influenciar. Isso é assustador. Isso é assustador, mas pode ser muito importante. Nós olhamos aqui por causa da pandemia, a utilização das ciências comportamentais teria sido fantástica se mais governos tivessem optado no momento inicial a utilização das ciências comportamentais, não só a comunicação, mas a própria utilização da tecnologia teria sido muito mais eficaz, efetiva e também eficiente no que diz respeito aos recursos. Mas vamos aqui a esse exemplo. Aqui é numa cidade, a cidade de Lexington, né? É um exemplo do Behavior Insights Team do Reino Unido, que é o principal a principal organização de aplicação das ciências comportamentais das políticas públicas. Colocaram simplesmente, obviamente, de maneira automatizada, uma mensagem na carta, no envelope. Olha, isso você realmente precisa abrir isso. Porque quando é a cobrança ou quando é alguma coisa pública, naturalmente as pessoas colocam de lado. Vejam, nós trabalhamos com um grande banco brasileiro para diminuir a violência e a agressividade dos processos de cobrança. É desumano o que fazem algumas empresas de cobrança, né? Em Portugal é um pouco diferente do Brasil, mas também quando uma empresa tem algum problema na cobrança de dívidas, passa por uma empresa, provavelmente não sei se é de advogados ou não, e essas empresas são bastante violentas e não necessariamente são eficazes. Portanto, não só desmoraliza as pessoas, como humilha, ameaça e etc. Isso é muito mal. Para nós, isso é um sinal muito negativo. Então, em todo mundo, quando a pessoa recebe uma carta de cobrança ou uma carta que acha que é ruim, a primeira coisa que ela faz é não abrir. Isso é intuitivo, isso é inconsciente, e ela perde a informação. Então, nós precisamos fazer, primeiro, que a pessoa abra o envelope. É uma questão de olhar o processo todo como ele acontece. Não é só mandar a carta e achar que a pessoa leu a carta com aquele juridiquês, como a gente chama, que a pessoa vai entender, que a pessoa vai se sentir motivada, etc. Então, assim, primeiro a gente tem que fazer com que a pessoa abra a carta. Colocar essa nota como se fosse o nome da pessoa e como se fosse escrito por alguém e, curiosamente, nós podemos pensar, puxa, isso não vai influenciar ninguém, mas influencia.
em termos médios, influencia bastante. Depois da própria carta, uma carta com um layout, com do ponto de vista estético horrorosa, mas, por exemplo, uma informação que também é horrorosa, mas está ali, pague agora, que é importante para as pessoas, porque se elas ficam em dívida, muitas vezes elas, infelizmente, deixam de ter água, deixam de ter energia. Muitas vezes as pessoas realmente não podem, não têm recursos para isso. E esse é um problema social. Aí tem que ser visto de uma outra maneira, e as pessoas não podem, elas têm, na minha opinião, elas têm de continuar a ter água, gás e luz, coisas desse gênero. Enfim, o ideal seria que tivesse um sistema de suporte, que as pessoas em reais dificuldades pudessem continuar a viver dignamente. Agora, o que acontece às vezes é que as pessoas se atrapalham, e não é por mal, se atrapalham porque do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comportamental, faz sentido, nós somos assim. As pessoas se atrapalham, adiam o pagamento de uma coisa e fazem uma compra que não precisavam e, portanto, gerem mal os recursos. Então, nós podemos ajudar. Então, assim, para a informação que é importante pagar agora, como é uma carta, não é? Quer dizer, colocar, enfim, é um pouco primitivo, mas colocar aqui o link fácil para que a pessoa possa aceder e pagar aquilo imediatamente. E depois, um outro insight aqui que é muito importante, quer dizer o seguinte, olha, na carta pode-se dizer, olha, nós até agora achamos que foi uma distração, ou uma questão que tinha alguma dificuldade, enfim, alguma distração da tua parte em relação ao pagamento, mas se você não pagar agora, nós vamos assumir que foi uma escolha deliberada da tua parte não pagar. Isso faz com que a pessoa tenha realmente que pensar sobre a sua própria decisão, não consiga colocar para baixo do tapete, e ela sabe que será vista como uma pessoa que deliberadamente não pagou. O resultado disso, aqui, não é? Quer dizer, os três insights, aqui o resultado foi que nessa cidade, a cada dólar investido na envio de carta, o governo conseguiu um resultado de $90. Então, nós temos aqui um aumento claro no pagamento dessas contas, enfim, a partir de 10 de março a 30 de março, um resultado muito significativo. Pronto. Último exemplo que é bastante também interessante, isso pode ser feito da maneira mais simples possível. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil. Simplesmente, a coisa mais difícil é ajudar as pessoas a diminuírem o consumo de água e de energia elétrica. É muito difícil. Cidades têm tido problemas e têm lutado para conseguir uma diminuição de 2, 3 pontos percentuais no consumo de água e de energia, porque isso faz muita diferença. E tem tido muitas dificuldades. Nesse caso, esse é um exemplo clássico das ciências comportamentais. Se nós damos a informação de quanto a pessoa consome, quanto os seus vizinhos consomem e quanto a cidade consome, e colocamos um feedback em forma simples, afetiva, ok, você está numa boa posição, ok, está bem. Ou então, olha, você usa mais do que aquilo que é a média ou do teu bairro, enfim, dos seus vizinhos, ou dos vizinhos mais eficientes na utilização de energia. Isso reduziu em 3 pontos percentuais no total de 80 casas. Então, vejam, 80 mil casas. Se nós fizermos isso num país, a quantidade de energia e de água que nós conseguimos diminuir é muito grande. Esses 3% não foram derivados de variação, tá? Isso aqui é uma redução efetiva do consumo. Eu, abrindo agora para conversarmos, tenho só uma reflexão a fazer. Quando nós falamos de ciências comportamentais aplicadas a data science, por exemplo, inteligência artificial, etc., nós temos de pensar qual é o sentido que nós damos a isso. Nós acabamos de começar um projeto, por exemplo, para diabéticos, que nós vamos criar um aplicativo com inteligência artificial, com ciências comportamentais, com o Hospital de São João e uma empresa que vai fazer a app, para aumentar a adesão terapêutica desses diabéticos e mudar a dieta. Vejam, o impacto que isso pode ter a partir da tecnologia, das ciências de dados, nesse caso, se nós olhamos para uma machine learning, enfim,
como enfim, a inteligência artificial, nós poderíamos ter um mecanismo que aprende, vai aprendendo, obviamente, como aquela pessoa funciona, mas colocando os insights comportamentais para aquela pessoa. Só que isso pode ser usado para outras coisas muito menos interessantes, né? Então, vejam, há um comprometimento ético e um desafio muito grande e muitas oportunidades. Pronto, para já era isso. Eu agora abro para o debate. Muito obrigada, Carlos. Isto foi realmente aqui assim um wake-up call, não é? Para alguns destes temas. Pelo menos para mim foi, desde a primeira vez que a secção das cidades nos propôs organizar esta conversa com o Carlos sobre a influência das ciências comportamentais na gestão das cidades e o impacto que a tecnologia e a comunicação pode também trazer a esta área. Levou-me aqui a tentar perceber um bocadinho mais e a conhecer um bocadinho mais aqui este universo e, na verdade, encontrei vários exemplos, alguns que o Carlos também falou, mas depois fazendo a ligação com o tema da tecnologia, eu lançava aqui já mais uma provocação para o Carlos responder, que tem a ver com o facto de, ou seja, da tecnologia levantarmos também alguns temas aqui de ética, porque quando nós vamos falar no conhecimento do comportamento das pessoas, sabemos claramente, através da Big Data e como há bocadinho estava a dizer, o acesso a grandes quantidades de dados dos consumidores, de como é que eles agem, como é que eles se comportam, esta informação que as pessoas vão disponibilizando, e que muitas vezes é irracional, não é? As pessoas vão partilhando também sem saber bem qual é a utilização que isto vai ter. Isto não descoloca problemas éticos, até de como é que as pessoas são manipuladas, coagidas? Totalmente, Sandra. Na verdade, assim, eu separo isso em algumas dimensões, mas falar de algumas aqui. A primeira é o setor público, né? Das políticas públicas. Na minha opinião, o que pode garantir aos cidadãos, à sociedade, que as questões éticas vão ser tratadas, obviamente erros provavelmente vão ser cometidos, mas muitos acertos, é transparência no processo. Ou seja, o processo tem que ser totalmente transparente. Nós temos, por exemplo, acordos de cooperação técnica com universidades em alguns lugares do mundo, e nós simplesmente colocamos todos os dados, a ideia é que todos os dados fiquem disponíveis para a sociedade, quando nós fazemos alguma coisa ligada ao setor público. Portanto, tudo tem que ser transparente. A transparência faz com que a discussão fique aberta. É preciso responsabilidade na discussão, não é só destruir, é melhorar o processo, porque nós temos uma oportunidade de ajudar os cidadãos a, por exemplo, melhorar o tratamento de doenças crônicas, melhorar, por exemplo, a questão da comportamento ligado à Covid, etc. Ou seja, há muitas coisas que podem ser feitas positivas para a sociedade, mas tudo isso precisa ser transparente. E a sociedade civil precisa estar envolvida. Se estiver em segredo e se a sociedade civil não estiver envolvida e acesso aos dados, realmente fica complicado. Depois, há necessidade dos detentores de conhecimento mais profundo das ciências comportamentais serem responsabilizados de alguma forma e terem uma educação ética. Porque, no fundo, se você é um cientista comportamental, você sabe que pode utilizar isso para algo positivo ou algo não muito positivo. Eu, por exemplo, tive uma situação bizarra uma vez, que me procuraram de uma instituição financeira fora de Portugal e do Brasil, perguntando se eu poderia ajudar as pessoas no envolvimento, no engagement das pessoas numa app de um cartão de crédito. E eu fui ver a app do cartão de crédito, do sistema de crédito, ela cheia de armadilhas financeiras para as pessoas e aumentar o endividamento. Eu disse, nós podemos fazer isso, mas nós queremos alterar toda a app para que ela seja positiva para as pessoas. Esse banco não aceitou, disse, olha, nós compreendemos, mas por enquanto não é o nosso approach, então nós simplesmente tiramos o pé e falamos, não vamos fazer isso. Então, há um comprometimento ético. É diferente de quando a gente vai a uma mercearia, a uma frutaria, que a pessoa quer nos fazer comprar pera, né? Isso é uma coisa antiga, sou eu com o vendedor ou a vendedora discutindo ali. Agora, quando nós temos dados sobre o comportamento das pessoas, a hora que elas acedem, por que elas acedem, o que elas fazem, quanto tempo elas ficam no ecrã, quanto tempo, aonde ela clica, e juntando isso com informação das redes sociais,
por exemplo, uma vez conversando conosco, nos fizeram também uma proposta de olhar quais são as pessoas mais relevantes numa comunidade que tem mais ligações em rede, como que nós influenciaríamos o comportamento dessas pessoas para que vendessem indiretamente outros produtos. As pessoas nem saberiam que estavam sendo utilizadas para isso. Nós dissemos não, portanto, é preciso ter um comportamento ético dos cientistas comportamentais. E a terceira dimensão, que é a dimensão para as empresas, eu tenho uma posição bastante radical, mas pronto, isso está em debate, né? Eu acho que nós não devemos usar ciências comportamentais nunca para enganar as pessoas, nunca para influenciar a pessoa a fazer algo que não é realmente bom para ela e para a sociedade. Né? Portanto, eu posso influenciar... Sim, mas muitas marcas nunca vão acusar o tom de que estão a prejudicar os consumidores, estão a beneficiar os seus produtos em detrimento de outros. Eu, por exemplo, e eu não quero perder o foco, depois voltamos outra vez para a parte pública, da ciência pública, até porque temos aqui algumas questões, né, da área pública. Mas, na verdade, se nós pensarmos, quando pensamos na aplicação da tecnologia a toda esta informação, pensamos sempre na área privada, por isso é que não consigo fugir muito, mas Sim, se pensarmos naquilo que vai ser agora, ou que tem sido a tendência da hiper-personalização do marketing e da comunicação, que nos vem possibilitar que sejam exibidos os anúncios, não com atos reais, porque isso também é uma realidade que nós até esperamos trazer ao Congresso. Nós estamos a ver se trazemos a Magalu ao Congresso da APDC, deves conhecer, porque a Magalu é brasileira, não é? Uma influenciadora virtual que não existe. Portanto, anúncios que não são exibidos com atores reais, mas com personagens que são virtuais, criadas por computadores, geradas, e que são muitas vezes alimentadas com traços de personalidade que nos são familiares, com base em informações que nós vamos disponibilizando a nossa pegada digital, não é? E do nosso círculo social, e nós acabamos, e às vezes não entendemos conscientemente o porquê da familiaridade com aquela marca, com aquela forma como ela me está a comunicar. E, portanto, até, por exemplo, um dos exemplos que eu li também que achei muito interessante foi o anúncio que eu vejo ser personalizado com músicas da minha lista do Spotify. Porque, pronto, isso vai-me captar mais a atenção, são músicas que eu gosto, não é? Mas eu não queria perder aqui muito o foco. Nós temos aqui uma questão até, o primeiro comentário que nos surgiu aqui nas nossas redes foi a propósito do SMS, do impacto que tem um bom SMS bem escrito com outras tecnologias, e tínhamos aqui o André Marquet que dizia que um exemplo às vezes que poderia ter sido melhorado tinha a ver com o SMS que é enviado para vacinação. Pronto, portanto, ou seja, utilizar essas dicas que deste há pouco, não é? E depois encontrei uma notícia de 26 de fevereiro deste ano que dizia que apenas 55% dos convocados responderam ao SMS para serem vacinados contra a Covid-19 e não sabiam se esta taxa de resposta tinha a ver com o facto do telefone não estar atualizado ou até mesmo a falha na comunicação da pessoa sentir, bem, isto não é para mim, não... Sim, sim. É assim, eu acho que exatamente acertou no ponto perfeito. Questões de saúde pública, a comunicação e o uso de tecnologia tão básica como o SMS, né, uma forma tão básica como o telemóvel, pode ser essencial. Claro que pode ser utilizado. Eu vejo, aqui não é nenhuma crítica específica a qualquer país, mas eu acho que Portugal, acho que todos já perceberam que eu vivo aqui há 16 anos, mas sou brasileiro, mas sou português também de espírito, portanto, eu conheço bem a realidade, muito bem a realidade de Portugal e muito bem a realidade do Brasil e de outros países, que eu me interesso também, mas a verdade é que Portugal tem feito um belo trabalho comparativamente, mas ainda assim, muitas coisas podem ser melhoradas no que diz respeito à persuasão. A gente não está falando de persuasão, como você estava dizendo, Sandra, que é, ok, vamos usar o Spotify, mas até usar a música do Spotify para mudar esse comportamento pode ser interessante. O grande problema é que não usar nada das ciências comportamentais que nós já conhecemos é o custo de oportunidade é muito grande. Não é só para a questão da vacinação, é mesmo para as questões, por exemplo, simples de informação sobre incêndios, sobre questões de clima e questões da Covid, fazer com que as pessoas compareçam às consultas, porque há uns tempos, há uns 3, 4 anos, 40% das pessoas não compareciam
as consultas de especialidade nos hospitais em Portugal. Se não estou em erro, é esse o número. E, portanto, nós temos uma perda de eficiência muito grande que está ligada especificamente na minha opinião, a não utilização das ciências comportamentais. Porque para essas pessoas, esses policymakers, basta darem informação que os incentivos estão dados. A nossa mente não funciona assim. Então, nós estamos criando mensagens para pessoas que não existem. Sim. A questão é essa. Deixa eu só fazer uma pequena parênteses sobre a questão do consumo que você falou antes, Sandra. Eu concordo contigo e o que eu me propus a fazer, até lanço o desafio, se alguém tiver um interesse aqui, por favor, me procure. Eu estou criando um laboratório de sludges, ou seja, um laboratório de... O termo sludge é um pouquinho controverso, mas um laboratório que mostre quais são as más práticas da utilização das ciências comportamentais, porque também as empresas, muitas vezes, elas fazem isso de maneira automática, ou seja, isso elas vão fazendo porque tem que vender e tem que vender porque tem que... Sim, era isso. Só que elas precisam ser, olha, vamos conversar primeiro, né? Não vamos bater primeiro, vamos conversar, vamos ver, olha, será que nós não podemos melhorar isso, mas mostrar, colocar o dedo na ferida, como se diz. Sim, eu também um outro exemplo que até encontrei tinha a ver com uma cadeia de supermercados que, para aumentar o consumo de produtos de frutas e legumes, a única coisa que fez foi passar a informação no próprio espaço comercial, não é? A dizer, as famílias mais saudáveis levam 11 produtos de legumes e fruta em cada visita a esta loja. E você? Portanto, o objetivo era comercial, mas quer dizer, acabava por ter a tal ideia subjacente de aumentar o consumo de produtos saudáveis, não é? Esse é um exemplo dos mais clássicos, quer dizer, muitos países têm replicado isso vem lá de trás. Tem uma que é mais bizarra, que eu acho interessante, que colocou-se uma faixa amarela no carrinho, dizendo o seguinte, olha, daqui para frente deve ser utilizado para produtos frescos e daqui para trás para os outros produtos. As pessoas duplicaram o consumo de produtos frescos, porque elas assumiram que existia uma norma implícita e realmente seguiram aquilo. É uma coisa bizarra, mas nós somos assim. Agora, se isso perdura no tempo, eu não sei. Mas a verdade é que nós estamos fazendo esses testes. E é preciso... Claro. Carlos, fizeste lembrar agora um tema que eu já não me lembrava há imenso tempo, mas que tinha a ver, que foi na altura que estive envolvida num aconselhamento nos projetos de restauração, que eu já fiz um bocado tudo assim na vida. E então, olha, até foi com o Mário Ferreira da Dor Azul aí no Porto, na abertura do restaurante do Museu dos Old Dog Discoveries, e uma das coisas que tivemos a ver era que o restaurante era de buffet. E uma das técnicas que nós tínhamos lido era ter um prato com menos um terço, ou seja, era um prato redondo, mas faltava-lhe aqui uma parte e depois tinha a indicação a dizer, isto normalmente é a parte de desperdício alimentar. Ou seja, que é justamente para sensibilizar as pessoas, para não carregarem demasiado o prato só porque é buffet e paga-se por visita, que há realmente um terço que é desperdício, sensibiliza-se as pessoas de uma forma indireta. E agora tu falaste no carrinho, lembrei-me também deste exemplo que na altura me parecia completamente disparatado, mas arrojado, não é? Isso é muito interessante, por exemplo, diminuir o tamanho do prato que as pessoas comem, diminuir a quantidade de alimento que elas comem. Claro. Nós temos um produto com uma empresa chamada Brasil Foods, que é o maior empregador brasileiro, acho que tem 120 mil pessoas, uma coisa assim. Eles têm, acho que são 70 refeitórios para essas milhares de pessoas. E são milhões de desperdício alimentar. E nós estamos criando um sistema para diminuir o desperdício de alimentos, porque isso é um valor, né? E portanto é importante, não é só pela questão financeira, mas também pela questão de determinado comportamento que vai ao encontro de determinados valores e princípios, etc. Claro. Olha, Carlos, temos aqui mais uma outra pergunta da Ana Aguiar, que pede se podes partilhar alguns insights de como é que podemos melhorar a confiança das pessoas nas instituições locais, a propósito da tua intervenção inicial, não é? Como é que lhe chamaste? Capital social, não é? Capital social das pessoas. Sim, mas qual é o nome dela? É a Ana Aguiar. Olá, Ana. Então, pronto, esse é um tema que ele tem sempre que ser tratado de forma específica, mas eu vou dar aqui alguns insights mesmo, não são intervenções, mas são insights. Porque cada problema comportamental ou cada distância, ou seja, o aumento da distância entre o cidadão e as instituições locais tem razões específicas e podem ser tratadas de maneiras diferentes dependendo do local. Mas a primeira questão é a comunicação. Como que as instituições locais se comunicam com os cidadãos?
Uhum. Um exemplo muito simples, quando manda uma mensagem numa linguagem imperativa ou numa linguagem mais persuasiva, né? Ou seja, na Covid nós fomos procurados por alguns governos para ajudar nas mensagens, e uma das coisas que nós vimos é que quase sempre as mensagens eram imperativas. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso aumenta o que nós chamamos de reatância psicológica, ou seja, as pessoas quando sentem que vão perder a autonomia, elas reagem e aumentam as barreiras cognitivas e também cognitivas e comportamentais àquela mensagem. Portanto, usar mensagem persuasiva, linguagem persuasiva nas mensagens. Isso não se aprende em uma hora, ou seja, é preciso entender como fazer isso. Agora, essa mensagem ela tem que ter um objetivo. O objetivo é diminuir a distância psicológica. Portanto, as instituições locais não vão conseguir trazer cada pessoa para sentar numa salinha e conversar e fazer amizade. Então, assim, a forma de fazer isso é através da tecnologia, através da comunicação, seja por cartas, seja por folheto, seja por SMS, WhatsApp, o que for. Quer dizer, tem que ter uma forma de comunicação. E muitos locais, muitas cidades não pensam efetivamente na comunicação. O que pensam? Pensam em colocar cartazes, pensam em fazer coisas onde as pessoas estão passando com o carro e estão com uma atenção muito limitada, fazem jornalzinhos e revistinhas que ninguém lê, gastam dinheirão com aquilo, ou seja, na minha opinião, desculpa, eu sou um pouco radical nisso, gasta-se muito dinheiro com coisa que não tem resultado. Efetivamente não tem resultado. Então, assim, primeiro, um sistema de comunicação que realmente a pessoa receba uma mensagem voltada para ela, para questões que ela se interessa. Ou questões que ela ainda não se interessa, mas que são importantes para ela. A linguagem, ela é muito importante, como eu disse, ou seja, uma linguagem mais persuasiva. Depois tem uma outra questão, que é a consequência. Não dá para ficar mandando mensagem para as pessoas, enchendo as pessoas de mensagens, se aquilo não tem consequência. As pessoas não são, desculpa a expressão, elas não são estúpidas. Elas sabem o que produz efeito e o que não produz. A partir do momento que elas sentem que aquelas mensagens são fake, ou seja, são mensagens só para inglês ver, né? Há uma desmobilização imediata. E as pessoas são mais inteligentes a perceber isso do que nós imaginamos. Então, tem que ser efetivamente consequente. Tem que se pensar na estrutura da relação que se quer com os cidadãos. E só por fim, uma coisa importante é dar feedback. As pessoas nós funcionamos muito por feedback. A pessoa dá feedback para essa pessoa. Ela compareceu, dá feedback para essa pessoa. Ela não compareceu, pode-se dar um feedback interessante, mas persuasivo para que ela vá num outro momento. Portanto, nós temos aqui, pensar estruturalmente e, por fim mesmo, essa pergunta, nós temos que fazer testes. O setor público, principalmente, precisa estar aberto a testar. Precisa estar aberto a ter um espírito e legalmente isso tem que ser pensado, tem que testar. Olha, vamos testar essa mensagem. A adesão subiu em 10 pontos percentuais. Vamos tentar subir mais 20 pontos percentuais? Então vamos testar. Precisa ter gente pensando em testar, fazer experiências, desde que, obviamente, voltadas para uma concepção ética e levando em consideração a legislação. Claro. Olha, nós estamos mesmo, já passámos aqui um bocadinho da hora, mas eu queria só fazer uma pergunta aqui da Sara Balonas, que ela pergunta que processo é que o Carlos segue para chegar a um bom insight e também se valoriza o tema do marketing social, que ela diz que também trabalha estratégias de alteração comportamental e que segue os princípios e os processos de marketing social. E, portanto, também gostava de saber se valoriza o marketing social. Sim, sim. E com esta terminamos depois, porque já estamos na hora, senão ficávamos aqui até a hora do almoço. Sim, tá perfeito. É assim, Sara, sobre a questão dos insights. Do ponto de vista profissional, o que nós temos que fazer é ter um pequeno diagnóstico, pelo menos, né, entender algumas razões de certos comportamentos, e nós fazemos um processo de redução comportamental. Olhamos o comportamento específico que tem que ser mudado e fazemos um mapa decisional, ou seja, quais são os processos de decisão que estão envolvidos, e a partir daí, com o conhecimento que nós temos, criamos os insights. Esse é um processo profissional, eu diria, avançado, né? Que cientistas comportamentais utilizam. Mas o meu desejo e aquilo que eu quero fazer e tenho tentado fazer é disseminar esse conhecimento
de tal forma que os policymakers nos locais possam fazer, porque não adianta nada ficar precisando eu sou professor, mas sou consultor, etc. Não dá, nós não conseguimos dar conta das necessidades todas, portanto, as pessoas nos locais têm que conseguir fazer isso. Então, é muito importante que os policymakers e as pessoas, mesmo dentro das organizações, consigam criar intervenções relativamente simples, e para isso é preciso que nós, que conhecemos, nós temos de dar ao mercado ofertas de formações, etc., para que as pessoas se formem, né, consigam fazer isso, mudar de alguma forma esse pensamento e aumentar a utilização das ciências comportamentais nas políticas públicas. A partir daí, as pessoas vão ter insights naturalmente, até por experiências que elas próprias têm. Nós temos dado... Eu tenho dado formações para organizações do setor público e as pessoas são muito interessadas, tem muita gente boa, muita gente interessante que quer fazer e Sim. temos que aumentar a autonomia. A segunda parte da questão... Era se valorizavas também o tema do marketing social. É assim, eu passei um semestre numa escola nos Estados Unidos chamada Wharton School, que é no estado da Pensilvânia. Tive um semestre com a principal, enfim... Guru. Investigadora. Eu prefiro investigadora, enfim. Mas, sim, do marketing para o impacto social, que utiliza o comportamento pró-social do consumidor. Diferentemente do que, como eu disse no início da talk, muitos pensam, nós não somos necessariamente egoístas, mas nós temos uma tendência natural para o comportamento pró-social. Então, eu acho que o comportamento pró-social, os incentivos pró-sociais são extremamente importantes e quase nunca utilizados. Eu em alguns projetos tenho utilizado e o resultado tem sido ótimo. O que significa isso? Significa utilizar a tendência natural das pessoas a terem mais força e mais vontade de agir quando o resultado é pró-social, mas existem condições para isso. Não é só simplesmente, olha, vamos melhorar o mundo, vamos acabar com, melhorar o ambiente, etc. Isso não vai funcionar. Então, nós temos que criar condições para que esse comportamento pró-social aflore, porque nós temos todos os incentivos para diminuí-lo, mas nós podemos fazer algo que é aumentar ou diminuir as barreiras, na verdade, para esse comportamento natural. Portanto, o marketing para o impacto social, ele é, obviamente, muito interessante. Sobre o marketing, eu, durante muito tempo, tive, e aqui não tem problema nenhum de falar, porque eu já me reconciliei com o marketing, eu tive problemas com o marketing, porque Sim. o marketing feito, em grande medida, em alguns lugares, em alguns países, é um marketing para vendas, é um marketing... publicidade, é um marketing que não tem a ver com marketing na sua essência, que é a mudança de comportamento para melhorar a vida das pessoas e das sociedades. Portanto, o marketing pode ser utilizado sim, mas não, na minha opinião, para beneficiar uns em detrimento de outros, do ponto de vista, inclusive, da distribuição da riqueza, etc. Portanto, o marketing, sim, é muito importante. Tem de se ver o marketing como uma forma de produzir bons resultados para a sociedade, e há uma nova concepção. Para quem tiver interesse no segundo semestre, eu e o Gustavo Mendes vamos dar um curso exatamente sobre isso na Porto Business School. Vai ser totalmente online, sobre marketing e sobre economia comportamental e marketing para o impacto social. E desculpa a propaganda, mas é que... Não. Certeza que há pessoas interessadas. Olha, sim. Vamos ter que ficar por aqui, Carlos. Foi um prazer receber-te. Recebemos aqui vários comentários. Eu tentei abordar todas as questões que estavam no Q&A e nós pedimos desde o início para as pessoas utilizarem o Q&A, porque há várias formas de interagirmos na plataforma. Sim, claro. E quando nós estamos aqui a conversar, não há expectativa que a gente consiga ver as mensagens todas que nos enviam pelo chat e tudo mais. Portanto, eu tenho aqui algumas pessoas a dizer, eu coloquei uma questão, mas não deu para responder. É porque estavam no chat ou vieram em mensagens privadas e é difícil nós controlarmos tudo. Por isso é que pedimos mesmo no Q&A. Mas também o tempo chegou ao fim. Portanto, agradecer mais uma vez ao Carlos e voltaremos em breve com um outro evento sobre um outro tema que impacte a nossa vida. E, portanto, muito obrigada. Obrigado, Sandra. Obrigado, Vladimir. Obrigado a todos da PDC e à própria PDC e a todos que compareceram. Eu também
estou no LinkedIn, estou em outros lugares. Se quiserem me procurar para fazer perguntas, fiquem à vontade, só digam, olha, Carlos, eu estive lá no evento da APDC e eu terei todo o prazer, todo o gosto em responder, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigada então, Carlos. Adeus. Até Obrigado, breve. até Obrigada. breve, até logo.